de chamada. Você tirou essa foto quando, Fer? Tira essa dúvida pra gente. Olha, faz tempo, viu? Faz muito tempo. Essa foto já passou o CDI, viu? Ganhou do CDI. Boa, Fer. Não, muito sorriso no rosto, certamente não seria por agora. Brincadeiras à parte, Fer, feliz ano novo. Nos encontramos no finalzinho do ano de 2024. Trouxemos ali, né, uma perspectiva do final do ano passado e o início desse ano. Porém, nós já tivemos uma primeira, entre aspas, grande surpresa, que foi o fechamento da inflação do ano passado, rompendo os tetos e expectativas aí do mercado como um todo. Gostaria de iniciar esse nosso bate-papo falando sobre cenário inflacionário, o que você pode contabilizar desse dado de IPCA e as expectativas futuras. Bom, Gui, é um prazer estar aqui com você. Siga o seu canal, adoro aqui tudo que você faz, também no Instagram. Obrigada aqui pela oportunidade de estar com você. Bom, falando de inflação, que a gente tem um cenário, aí, falando de curto prazo, um pouco desafiador aqui no Brasil, pelo efeito câmbio, tá? Então, a gente tem um real desvalorizado frente ao dólar, e isso encarece os custos das empresas e, consequentemente, esses custos serão repassados para o consumidor. Então, a gente tem aí uma pressão inflacionária, tá? Falando principalmente agora desse primeiro trimestre. Então, realmente, a gente viu que fechou acima da meta 2024, tá? E esse cenário corrobora também com a política fiscal, que é a política do governo, que o governo estimula a economia através do consumo. Então, isso a gente já viu em 2024. Agora, esse início do ano, o governo vem com uma mensagem um pouco mais branda sobre essa questão de gastos públicos, mas a questão aí que a gente tem que acompanhar agora é o efeito câmbio, tá, nesse curto prazo. Então, a gente já observa algumas empresas que já sinalizam aí esse repasse, tá, de preços, como, por exemplo, frigoríficos, a gente vê isso, né? Então, o setor é de alimentos pega muito na inflação aqui no Brasil. Então, realmente, a gente tem ainda uma pressão agora, tá? Eu acredito que quando os investidores eles falam, mas então é momento de entrar ali no IPCA+, né? Pegar ali essa inflação ou essa taxa pré que está mais alta, eu acredito que a gente tem que esperar ali o segundo semestre do ano. Tá? Então, eu penso que ainda a gente tem uma pressão agora, tá? Nesse primeiro semestre, pode pegar aí a marcação na curva, quando a gente está falando de renda fixa, tá? Então, eu acredito que segundo semestre a gente tem uma sinalização melhor se essa inflação realmente pode arrefecer ou não. Boa, Fer, excelente. Dados de inflação contemplados, a gente sempre pega na veia aqui na nossa audiência a preocupação de uma derrapada, né? A gente vivenciou pós-pandemia basicamente de 1 em 1% a inflação subindo aí no IPCA, então sempre dá aquele medinho, e quando você coloca o efeito câmbio, né, que é onde está todo mundo mais atritado, vai trazendo as explicações e deixando cada vez mais o cenário de proteção no ar. Proteção, Fer, a gente também contextualizou a ponta câmbio, acho que nem deu tempo de mudar a visão, mas a verdade é que a gente começou o ano de 2025 mais leve. Ontem nós ouvimos o Alexandre da EQI Investimentos pautando aí, né, o quanto o Banco Central realmente conseguiu segurar a trajetória altista da ponta câmbio. Eu queria ouvir de você também, né, para emendar, pós o cenário de inflação, se câmbio existiu alguma mudança de rota ou não, permanece um contexto ainda de um dólar mais forte e os R$ 6 sendo uma base muito agressiva para o câmbio aqui no Brasil. Gui, tem fortes premissas que esse câmbio fique nesse patamar, tá, ao longo de 2025. A gente tem que olhar para Estados Unidos, tá, para realmente a gente fortalecer essa hipótese. Então, hoje, daqui a pouco, a gente tem dados de inflação ao produtor nos Estados Unidos, amanhã a gente tem dados de inflação ao consumidor. Então, se esses dados vierem mais fortes que o esperado, a gente espera que a taxa de juros siga nesse patamar elevado nos Estados Unidos. E isso fortalece o dólar frente a qualquer moeda, especialmente uma moeda de um país emergente como o Brasil.
tá? Então, a gente já teve uma prévia que foi o payroll na sexta-feira, que foram os dados de mercado de trabalho nos Estados Unidos mais fortes que o esperado. Então, a gente ainda vê que a economia americana, ela está, de certa forma, aquecida, e isso não abre espaço para corte de juros lá nos Estados Unidos. Então, olhando lá, realmente a gente tem, sim, um cenário de câmbio pressionado, né? Então, nesse patamar aí, eu penso que fique. Aqui no Brasil, o que influencia câmbio e tem influenciado são as comunicações do governo, tá? Em relação à política fiscal. Então, pode sim ainda esse cenário de câmbio mais forte. O que pode deteriorar esse câmbio, tá? É a gente olhar para Estados Unidos, de repente, uma desaceleração econômica pode tirar essa pressão do câmbio, tá? E aqui no Brasil também, né? Mas ainda não há sinais concretos, tá? Que a gente pode mudar esse cenário de um câmbio aí nesse patamar dos R$ 6. Excelente, Fer. Eu também sou um fã das suas atividades, acompanho, vi que você inaugurou ali um YouTube contextualizando um calendário econômico, depois faça o seu merchan, se o pessoal consegue encontrar dentro do seu Instagram que está aqui na tela, mas eu vi que você comentou, e comentou muito leve a agenda econômica, né? Então você já pautou daqui a pouquinho esse PPI nos Estados Unidos, o que mais a gente tem que ficar esperto nessa semana, ou até mesmo, se não nessa semana, dentro desse início do ano, além do Donald Trump, que não vai estar no calendário econômico, que dado que você está à espera ali para poder fazer as suas demais projeções. Bom, além da inflação, falando de Estados Unidos, a gente tem dados de atividade econômica da China, mais precisamente na quinta-feira, no fim do dia, então isso pode refletir na sexta-feira. Nós teremos PIB da China, vai ser muito importante observar, e dados de emprego e também de produção, tá? Mas especialmente ali dados de China. Pode pressionar, então, as expectativas quanto aos preços das commodities. E commodities influencia bastante, tá? Falando de inflação americana, falando de inflação aqui no Brasil também. Então, dados mais fracos, que a princípio é essa perspectiva, enfraquece, tá? Aí preços de commodities, principalmente commodities agrícolas e aquelas commodities também ligadas à energia, tá? Como, por exemplo, o petróleo, e que são aí itens que influenciam, principalmente falando aqui de Brasil, tá? A gente vê isso pelo IGPM, por exemplo, influenciam sim a nossa inflação. Então, eu acredito que a gente acompanhar essa semana aí falando de China, tem também dados, tá? Falando de Europa. Europa é interessante observar que poucos falam, mas eu vejo como uma oportunidade hoje falando de zona do euro, tá? Então, eles passaram ali por um momento delicado, tá? Ali no início de 2022, quando estoura ali a guerra Rússia-Ucrânia e tem aquelas pressões de preços na energia. 2023 foi um ano bem complicado para eles, mas a gente começa a observar essa retomada no meio do ano passado para cá. Então, eu acho que acompanhar de perto esses dados da zona do euro pode ser, sim, oportunidades, tá? Falando aí em diversificação de investimentos, falando aí, a gente fala, né, na diversificação geográfica de investimentos. Pô, Fer, sensacional. A gente sempre fica mais bitolado na América, né? Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, e muitas das vezes deixamos passar realmente algumas grandes oportunidades. A audiência tá gostando, Fer, e coloca aqui, ó, o nosso defensor do like. No like, alguém colocou: Fernanda, você é incrível, inteligente, linda e com insights poderosos que estão elevando o nível da comunidade. Gratidão. O Marcelão aqui também, membro do nosso canal, botando aula. O Felipe já está reivindicando. A Fernanda tinha que estar aqui sempre. Aí, coisa boa. A Fernanda manda muito. Vamos lá, Fer, trazendo insights Europa. Vamos colocar então aí um pouco mais desse insight. Europa, bolsa. Europa, moeda. Europa, economia. O que a nossa audiência pode ficar mais atenta no quesito saiu dos Estados Unidos e se adentrou à Europa? Ou é só para ir viajar e curtir mesmo?
Bom, eu acredito que, falando daquelas empresas ligadas a consumo, tá? Vai ser importante observar, né? Então, bolsas na Europa, a gente pega ali grandes, né? Falando de Alemanha, Reino Unido. Então, também, a gente está falando da segunda, terceira maior bolsa do mundo, né? Depois dos Estados Unidos. Então, assim, pode ser que a gente ouve muito falar que os Estados Unidos estão numa bolha. É claro, se realmente estiver, Gui, todo mundo vai ser impactado, é um risco sistêmico. Mas o dinheiro ele tem que ir para algum lugar, tá? Então, eu acho que observar empresas de consumo falando em Europa pode ser importante, porque se a gente tem essa retomada, logo essas empresas tendem a ter aí uma performance positiva, tá? E o euro também, né? Então, a gente já observou ali a queda de juros na Europa, talvez deve, né, parar agora. Então, eu olharia aí para consumo, tá? Falando de Europa, moeda também, né, que pode ser aí uma fuga caso tenha algum estresse nos Estados Unidos, que a situação lá, falando de gastos públicos, não está muito legal. Isso está dando um estresse no mercado agora, nessas primeiras semanas do ano, até o dia 20 aí pode dar um estresse, então eu acho que a fuga pode ser para lá. Então, olhe sim aí empresas cíclicas, né, que são aquelas que a economia vai bem, essas empresas vão bem. Olhe também para a moeda, né? Então acho que o par aí pode ser importante. Pô, Fer, excelente. Para quem está desde o início da nossa transmissão, nós tivemos uma primeira participação do também economista e comentarista diário aqui, Alex André, falando, né, da importância dessa temporada de balanço e uma possível bolha, e a Fer aqui já coloca também, a segunda participante do dia, pautando, né, esse olhar mais crítico dos investidores frente a talvez uma exagerada na bolsa americana, e o dinheiro, como a Fernanda falou, tem uma evasão, né, pessoal? Vai ter contabilidade de lucro, vai ter que fazer um rebalanceamento, e a Europa, então, uma das candidatas a receber esse din-din. Podia ser o Brasil, né, Fer? Podia ser o Brasil. A gente precisa fazer o dever de casa. Então, Gui, enquanto a gente não tem ali uma comunicação mais firme, os investidores, eles acabam, né, grandes investidores ficam ali, como a gente pode dizer aí popularmente falando, com o pé atrás. Acho que ninguém quer pagar para ver ainda aqui no Brasil. Mas quando eu pego o Brasil, é interessante você falar isso, quando eu comparo o Brasil a outros países emergentes, eu acho que o Brasil está ali no top, tá ali no primeiro lugar, falando de emergentes. Só que entre um emergente e um país desenvolvido, a gente, no momento de estresse, fica onde o dinheiro tem menor risco. Então, eu acredito que quando o Brasil realmente sinalizar aí em relação às contas e ancorar melhor essas expectativas de inflação, que o Focus veio ontem, não está legal também, a expectativa está desancorada aqui no Brasil. Quando a gente tiver um cenário melhor, eu penso sim que pode vir bastante, enfim, pode vir um recurso aqui para o Brasil, e a nossa bolsa recebendo isso, o efeito ele é muito grande, né, em comparação ao que a gente negocia diariamente, em comparação a uma bolsa americana que negocia 100 vezes mais que o Brasil, tá? Então, qualquer recurso que vem realmente tem ali um efeito grande, mas vamos aguardar, acho que está todo mundo ali esperando, assim, ó, manda uma sinalização boa aí para a gente investir no Brasil, porque tem muita empresa boa, tem muita empresa aqui no Brasil que tende a se beneficiar com esse dólar mais alto, né? Principalmente empresas de capital, que a gente fala da indústria de capital, são empresas boas aqui no Brasil. Eu não vou citar o nome, mas é aquela empresa que sempre está cara aqui no Brasil, todo mundo fala, olha para o PL da empresa, ela sempre está cara, mas é uma excelente empresa que acaba se beneficiando desse cenário. Então, vamos aguardar que eu acho que pode dar bastante oportunidade aqui. Pô, Fer, excelente, muitíssimo obrigado. Como o No Like No Game estabeleceu aí no chat, elevou o nível da transmissão e da comunidade na data de hoje, e eu te devolvo a bola e a voz para já um destaque final. As participações sempre curtinhas, mas já fica oficialmente mais uma vez o convite lá para meados da temporada de balanço.
nós estarmos, inclusive, já averiguando, né, esse pós-Trump, o cenário da qualidade dos balanços e o que a gente pode ter de mudança desse início de 2025 para meados já do começo do mês que vem. Sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Mais uma vez, pessoal, @FernandaMansano_, tem lá um canal que estabelece informação também sobre economia no seu Instagram e um canal no YouTube. Manda bala, Fer. Gui, muito obrigada mais uma vez, sempre um prazer estar com você. E nos vemos aí ao longo da temporada, dos resultados para a gente poder analisar e os efeitos que podem trazer na economia americana e na economia mundial também. Obrigada. Valeu, Fer. Um beijo do Cunha, até mais tarde. Até, tchau, tchau. Na XP, seus ativos valem muito mais. E o melhor, aceitamos ativos que nem mesmo a B3 aceita como garantia. Você pode utilizar os seus ativos em carteira para se alavancar no day trade ou até mesmo manter os seus ativos de um dia para o outro no swing trade. Tudo isso com uma exigência de garantia muito menor do que da própria B3. Assista o vídeo da ferramenta Apollo Trade, que apresenta a possibilidade de passar de um dia para o outro com uma exposição muito maior e descubra a potência que os seus ativos possuem na XP. Traga seus ativos para a XP, porque a XP garante. Este produto está disponível automaticamente em sua plataforma. Caso haja alguma dúvida, entre em contato com o seu assessor ou através dos nossos canais de atendimento. XP, sua performance na máxima potência, com o que há de melhor